Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Por causa da pandemia do novo coronavírus, homenagem aos mortos tem restrições em quase todo o país. Cidades adotam medidas sanitárias para visitantes ou até mesmo mantêm cemitérios fechados. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, vai atuar como observador convidado das eleições norte-americanas. Conselho Nacional de Justiça e Escola Nacional de Administração Pública divulgam projetos classificados para a segunda fase do CNJ Inova. No mês de combate ao câncer de próstata, saiba quais são os direitos de quem luta contra a doença. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, está nos Estados Unidos, onde atuará como observador convidado das eleições norte-americanas, marcadas para amanhã. Durante a passagem pelo país, Barroso terá compromissos na capital, Washington, e no estado de Maryland. Hoje, o ministro participa de um seminário online sobre as eleições no Brasil. Também se reúne com integrantes da equipe do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos. Eles vão debater a missão de observação eleitoral nas eleições municipais do Brasil. Amanhã, dia marcado para as eleições norte-americanas, o presidente do TSE vai até a capital do estado de Maryland para visitar e observar locais de votação. Ele deve conversar com autoridades eleitorais e mesários. Também está previsto um encontro com o diretor da Divisão de Candidaturas e Financiamento de Campanhas do Conselho Eleitoral do estado norte-americano. E agora a gente fala sobre as eleições aqui no Brasil. Este ano, candidatos e candidatas transgêneros vão poder, pela primeira vez, em uma eleição municipal, ter o nome social registrado na urna eletrônica na disputa para os cargos de prefeito e vereador em todo o país. Em 2018, o TSE passou a permitir o uso do nome social por pessoas transexuais e travestis no cadastro eleitoral. Naquelas eleições, 29 candidatos em todo o Brasil foram beneficiados. Em 2020, esse número aumentou bastante. Na primeira eleição municipal com a novidade, 171 candidatos optaram por utilizar o nome social. Para o ministro Tarcísio Vieira, relator da matéria, os números mostram o quanto essa decisão do tribunal é benéfica. Nós, da Justiça Eleitoral, não temos dúvida nenhuma do quanto foi positiva a decisão do tribunal ao responder à consulta formulada nos idos de 2018. A consulta tinha por metodologia estabelecer, para fins de elucidação das dúvidas, se a expressão cada sexo, verificada no texto legal, se referia especificamente ao sexo biológico ou à identidade de gênero. E o Tribunal Superior Eleitoral, fazendo um aceno à realidade, entendeu muito adequadamente que diz respeito à identidade de gênero. De lá para cá, o Brasil evoluiu, as forças políticas se reformataram, transgêneros foram eleitos e estão ostentando mandatos dentro da máxima dignidade constitucional. Esta permissão não é válida apenas para candidatos. Ela também engloba eleitores. O total de pessoas que solicitaram o nome social e estão aptos a votar chega a 9.985. Uma delas é Madu Krasny, mulher trans, que é a coordenadora de Mulheres e Gênero do Diretório Central dos Estudantes da UNB. Essa ação traz dignidade, inclusão e respeito a uma população que já esteve tanto tempo fora desse lugar que é a política, né? Repensar essas estratégias e essas políticas de inclusão faz com que a nossa democracia cresça cada vez mais e a gente tenha um Estado de Direito democrático de fato. O TSE tem uma agenda positiva para criar ferramentas que estimulem a participação das minorias em todo o processo eleitoral. E um exemplo disso é que o tema será discutido num evento realizado pela Escola Judiciária Eleitoral. A ED do TSE vai fazer agora esse evento, vai realizar esse evento nos dias 5 e 6 de novembro. Eu acredito que esse evento vem num momento muito importante para trazer e dar um lugar de fala para essas pessoas que fazem parte dessa minoria. Então, eu acredito que muito mais do que sobre democracia, a gente vai estar falando sobre dignidade dessas pessoas para participarem dessas eleições. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de novembro no ambiente virtual de aprendizagem da Escola Judiciária Eleitoral. A transmissão vai ser ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube.
Superior Tribunal de Justiça decide que sentença que afastou criança do lar não impede pedido judicial de guarda pela mesma família. A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e decidiu que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que determinou o afastamento de uma criança do convívio familiar e a ida dela para um abrigo, depois de um tempo, as pessoas que anteriormente exerciam a guarda e pretendem formalizar a adoção podem ajuizar ação de guarda sob o argumento que modificaram as circunstâncias que justificaram o acolhimento institucional do menor. Os ministros chegaram a essa conclusão ao analisarem o recurso de um casal que, em 2018, procurou reaver a guarda que exerceu irregularmente entre 2014 e 2016, quando, atendendo ao Ministério Público, o juiz determinou o acolhimento institucional da criança. Posteriormente, o magistrado tornou a decisão definitiva, apontando, entre outros fundamentos, burla ao cadastro de adoção. No recurso ao STJ, o casal alegou que as circunstâncias agora seriam outras, especialmente porque a criança que permanece no abrigo há mais de 4 anos já atingiu 6 anos de idade, o que dificultaria que fosse adotada. Além disso, apontou a manutenção dos vínculos socioafetivos entre a criança e a família. A adoção é um direito da criança e do adolescente, previsto no Estatuto, né? Então, por isso, o que as pessoas chamam de burocracia, na verdade, é um processo jurídico, judicial, para resguardar esse direito que está previsto no Estatuto. Então, quando a adoção ela é mediada pela Justiça, a gente consegue fazer um acompanhamento, não só da criança que está de um lado, mas também do adulto que está do outro, de forma a fazer um encontro de uma forma mais segura. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que o fato mais importante é que a guarda, por ter características peculiares, é modificável a qualquer tempo, bastando que haja alteração nas circunstâncias que justificaram a concessão ou não da guarda no passado. A ministra ressaltou que, não tendo havido a adequada produção de provas, especialmente sobre as circunstâncias nas quais ocorreu a entrega da criança, a relação dela com os pretensos adotantes e a verdadeira aptidão do casal para o exercício da guarda, é preciso que haja uma imediata correção de rumo, especialmente porque se trata de criança que está sem nenhuma perspectiva concreta de sair do abrigo. Com isso, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso e determinaram um prosseguimento da ação de guarda. O Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração imediata de uma empregada do Banco Bradesco que obteve auxílio-doença 6 meses após ser dispensada. A seção 2 de dissídios individuais do TST estabeleceu o pagamento de salários e plano de saúde sob pena de multa diária. A seção 2 de dissídios individuais determinou a reintegração de uma empregada do Banco Bradesco que obteve auxílio-doença 6 meses após ser dispensada. O colegiado deferiu a tutela de urgência e restabeleceu o pagamento de salários e plano de saúde, sob pena de multa diária. A profissional entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho, da 5ª Região, na Bahia, em agosto de 2019, após o pedido de tutela de urgência ser indeferido em 1º grau. Mas o regional entendeu que a concessão de auxílio-doença pelo INSS foi requisitada pela empregada somente após o término do contrato de trabalho, mais de 6 meses depois. A bancária recorreu e o caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do TST. Na avaliação do relator na SDI 2, ministro Agra Belmonte, a não concessão da tutela de urgência pelo TRT fundou-se somente no fato de o benefício ter sido concedido pelo INSS após dispensa e fora da projeção do aviso prévio. Porém, segundo ele, a restrição não tem amparo legal. O relator lembrou ainda que, de acordo com a súmula 378 do TST, ao se identificar após a demissão doença ocupacional que tenha relação de causalidade com a execução do contrato de emprego, é assegurado o direito à estabilidade provisória, pelo período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença. Os documentos juntados ao processo matriz demonstram ter a empregada sido dispensada sem justa causa, na condição de enferma ocupacional, o que foi efetivamente reconhecido pelo órgão previdenciário concessivo do respectivo benefício de auxílio-doença acidentário e cujo nexo de causalidade restou, aliás, admitido pelo próprio juízo coator em sua decisão denegatória da tutela provisória de urgência.
O ministro relator ainda acrescentou que é razoável a determinação de reintegração da bancária, pois a ação matriz tem por finalidade a preservação dos créditos alimentares destinados a prover a sobrevivência da bancária e de sua família. Assim, restabeleceu o pagamento de salários e plano de saúde da profissional, sob pena de multa diária. A decisão foi unânime. E veja a seguir, 6 projetos estão classificados para a segunda fase do CNJ Inova. Voltamos já. A Constituição de 1988 ela é um avanço significativo na história brasileira, porque nós viemos de uma ditadura e a Constituição ela trouxe uma nova ordem jurídica, uma ordem baseada no direito, uma ordem democrática. Aliás, toda democracia deve ser baseada no direito. O Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Administração Pública divulgaram a relação dos 6 projetos classificados para a segunda fase do CNJ Inova. O CNJ Inova promove projetos de ciência de dados e inteligência artificial em torno de 2 desafios: tempo e produtividade, inconsistência de dados nos sistemas dos tribunais para consolidação na Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. 6 projetos foram classificados para a segunda etapa, o Demon Day, que vai ocorrer no dia 19 de novembro. Nessa fase, as equipes recebem nova mentoria para a melhoria dos projetos e preparação para a terceira etapa, quando será feita a apresentação e defesa das iniciativas. As equipes podem apresentar recursos para buscarem melhorar a classificação dos seus projetos até amanhã. O prêmio às equipes vencedoras é de R$40 mil. O Superior Tribunal de Justiça criou uma comissão para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na Corte. As informações da comissão do STJ, assim como as de outros tribunais, serão encaminhadas para o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Cadastro negado sem motivo aparente, informações pessoais compartilhadas sem autorização do titular, ligações oferecendo produtos e serviços a partir de dados não fornecidos diretamente. São exemplos de violação de direitos que agora são cobertos pela Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD entrou em vigor em setembro de 2020 com o objetivo maior de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ela também se aplica a qualquer empresa ou entidade pública que trate dados pessoais. Um caso em São Paulo pode ajudar a entender melhor um trecho da lei. Depois de comprar um imóvel diretamente com a construtora, o proprietário passou a ser importunado por terceiros que ofereciam produtos e serviços para o apartamento novo. Essa construtora foi a primeira empresa brasileira a ser penalizada com base na LGPD por compartilhar indevidamente dados pessoais e o contato de um cliente. O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu uma liminar proibindo a construtora de compartilhar as informações e determinando ainda que ela tomasse as devidas providências para que as outras empresas interrompessem os contatos com o cliente. A LGPD garante direitos ao titular de dados, entre eles permitir ou não o uso, onde usar e como, e mesmo cancelar os dados. Também prevê obrigações para os agentes de tratamento dessas informações. E mesmo quando o consumidor autoriza o uso dos dados fornecidos, essa manipulação deve se limitar ao mínimo necessário, como explica o presidente do STJ, ministro Humberto Martins. O consentimento não pode ser entendido como uma carta branca. Isso porque os entes privados e públicos devem limitar a coleta de dados àqueles que são necessários para a realização do tratamento. Compartilhar dados de uma pessoa com empresas diferentes, como no caso da ação movida em São Paulo, além de violar a LGPD, fere direitos previstos na Constituição, como a honra e a privacidade, inerentes à dignidade da pessoa humana, e isso pode gerar indenização. O consumidor pode buscar no judiciário os danos, a reparação pelos danos morais e materiais que ele sofre. Então, o empresário precisa entender essa abrangência. Não é que a LGPD entrou agora
que agora tem que se pensar já desde antes, porque são direitos balizados no nosso ordenamento. Como todos precisam se adequar à lei, inclusive o judiciário, o STJ publicou portaria criando uma comissão que analisa a implantação da LGPD no tribunal. O documento segue uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os procedimentos a serem adotados. E também se alinha com a proposta do ministro Humberto Martins, que institui os comitês consultivos no STJ, aprovada por unanimidade pelo Pleno. A comissão determinou um levantamento das atividades, fluxos e documentos institucionais que deverão ser adaptados para a nova legislação. O Poder Judiciário Gaúcho criou um projeto para aproximar jovens estudantes de jornalismo com a comunicação na prática. Com o objetivo de traduzir os textos jurídicos para a população, o projeto Simplifica traz uma série de 10 posts explicando alguns dos mais habituais termos relacionados à justiça. Esta é a primeira etapa da produção de uma disciplina do curso de jornalismo do Centro Universitário Metodista. Nós cumprimos com 2 importantes desafios. O primeiro, produzir conteúdo que de fato aproximasse o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul da comunidade gaúcha. E nós estamos muito felizes de saber dessa aproximação e de fato contribuir com ela. E também porque cumprimos com uma das bases fundamentais da universidade, do ensino superior, que é a extensão. Os primeiros materiais produzidos foram apresentados pelos alunos ao presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS em aula virtual conduzida pela professora e coordenadora do curso, Valéria De Luca. O desembargador Vinícius destacou a importância da aproximação cada vez maior entre o Poder Judiciário e a sociedade. Isso faz com que, além do processo de aprendizado que propicia a eles o trabalho direto na fonte, também possibilita aos estudantes a nova cultura, essa cultura que o judiciário tem, que é tão distante das pessoas, principalmente dos comunicadores. A linguagem jurídica, os termos, o feitio do judiciário, como é que ele se porta, como é que é formatado. Então nós estamos tentando fazer essa aproximação, não só diretamente com a sociedade, mas também, se for possível, através do formador da comunicação lá na sua raiz. Isso nos traz uma grande satisfação. A Justiça Federal no Pará aceitou o pedido da Força Tarefa da Advocacia Geral da União em defesa da Amazônia e bloqueou quase 19 milhões de reais em bens de desmatadores. 1.037 campos de futebol. É mais ou menos essa área que os donos de uma fazenda na cidade de Ulianópolis, no Pará, serão obrigados a recuperar. Em mais um resultado da Força Tarefa em defesa da Amazônia, a AGU garantiu na Justiça o bloqueio de bens de infratores ambientais acusados de cometer ilegalidades na região. A área de mais de 1.000 hectares foi degradada e, segundo o IBAMA, os réus da ação civil pública impediram a regeneração natural. A Força Tarefa da Amazônia foi criada no ano passado e de lá para cá já propôs ações que pedem a reparação ambiental de 95.000 hectares. Mais de 2 bilhões de reais estão sendo cobrados pela AGU. Desses, quase 600 milhões já foram bloqueados pela Justiça em nome dos infratores. São danos ambientais cometidos por grandes desmatadores que geralmente devem altas multas. Nesse caso, por exemplo, apenas um dos réus possui 67 autos de infração. A AGU e o IBAMA constataram que o dano ambiental ocorreu em uma grande extensão de área da Amazônia Legal através de vistoria, que ocorreu em 2014, e através de imagens de satélites que foram realizadas recentemente. E nessa imagem constatou que a área ainda está sendo explorada até hoje de forma ilícita. As atividades envolviam plantações agrícolas sem licença ambiental. Somente as multas aplicadas aos infratores ultrapassavam a quantia de R$ 1.700.000. A Justiça Federal do Pará aceitou parte dos pedidos da Advocacia Geral da União e proibiu os réus de explorarem o local. A sentença determinou ainda o bloqueio do território atingido, que possui uma área de 2.400 hectares. Além disso, os réus tiveram suspensos os benefícios fiscais e acesso a linhas de crédito concedidas com recursos públicos. E no próximo bloco, campanha Novembro Azul busca conscientizar homens sobre prevenção do câncer de próstata. É em instantes.
Em 2020, a nossa Constituição completa 32 anos. E diante de tudo que estamos vivendo, te convido a refletir sobre o disposto no artigo 225, que garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe que é dever do Estado e de toda a coletividade defender e preservar para presentes e futuras gerações. E você, tem feito a sua parte? Por causa da pandemia do coronavírus, a celebração do Dia de Finados teve restrições em todo o país. Algumas cidades mantiveram os cemitérios fechados. No Distrito Federal, as visitas foram permitidas, mas com limite de pessoas e medidas sanitárias. A recomendação das autoridades é fazer as orações pelos entes queridos que já se foram em casa, evitar aglomerações por causa da pandemia. Mas muita gente ainda preferiu seguir a tradição. Neste cemitério, um dos maiores do Distrito Federal, a movimentação foi intensa, apesar de menor que nos anos passados. Dona Erondina fez questão de comparecer, mas respeitando as regras sanitárias. Estou de máscara, né, como todo mundo está. A gente não pode deixar de visitar os nossos familiares só porque morreu. Se nós amávamos em vida, nós temos que amar também depois de morto. Na semana passada, o governo do Distrito Federal editou um decreto com regras sanitárias para evitar a disseminação da Covid-19. De acordo com o decreto, as administrações dos cemitérios devem estabelecer distância mínima de 2 metros entre as pessoas e os grupos de visitantes estão limitados a 6 pessoas. Além disso, o uso de máscara e aferição de temperatura em ambientes fechados são obrigatórios. Esta vendedora de flores acha que o movimento menor neste ano não é apenas por causa da pandemia. Foi um feriado comprido e o povo começou a vir antes, desde quinta-feira que o povo está vindo. Então hoje já está bem menos a quantidade de pessoas aqui. Né? Não está aquele tumulto que é normalmente do dia de primeiro, não tem. Para evitar aglomeração, a administração deste cemitério estendeu o horário de funcionamento. Abriu 1 hora mais cedo e vai funcionar até às 7 da noite. O número de ambulantes autorizados a trabalhar na área foi reduzido, mas o de funcionários e vigilantes foi aumentado para agilizar o atendimento aos visitantes. Na tentativa de prevenir novos casos de câncer de próstata, neste mês é realizada a campanha Novembro Azul. O objetivo é estimular os homens a cuidar da saúde. Um lacinho azul, símbolo conhecido neste mês de novembro que chama atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim do ano, devem ser diagnosticados no Brasil mais de 65.800 novos casos de câncer de próstata. A doença é a segunda causa de morte por câncer entre os homens, ficando atrás somente do câncer de pele. O INCA afirma ainda que aproximadamente 3 milhões de brasileiros estão em tratamento contra a doença. Apesar dos números alarmantes, a boa notícia é que 90% dos homens diagnosticados com câncer de próstata são curados. Raimundo é um deles. Recebeu a confirmação da doença em agosto do ano passado e em outubro fez a cirurgia para a retirada do tumor. Não é por isso que eu deixo de fazer o meu acompanhamento. Estou fazendo direto porque vejo que é necessário. E aconselho a todos os homens, companheiros, a fazer seus exames, porque quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cedo é a cura. E como muitos homens não têm o hábito de fazer exames de rotina, a campanha Novembro Azul deste ano tem como slogan: seja herói da sua saúde. A ideia é reforçar a importância da prevenção. A recomendação do Ministério da Saúde é começar a avaliação médica a partir dos 50 anos de idade. Homens negros e parentes de primeiro grau de pessoas com câncer de próstata devem começar mais cedo, aos 45 anos. O câncer de próstata dificilmente dá sintomas. Ele só vai manifestar sintomas em sua fase mais avançada da doença. O diagnóstico e o rastreamento é preconizado na população em geral a partir dos 50 anos de idade, com o toque retal e o PSA anualmente, ou naqueles que têm fatores de risco ou história familiar acima dos 45 anos de idade. Vale ressaltar que o PSA isoladamente não é capaz de diagnosticar todos os casos de câncer de próstata, deixando passar cerca de 30% dos diagnósticos. Por isso, o toque retal e o acompanhamento com o urologista anual é tão importante.
E para quem luta contra o câncer, a legislação brasileira prevê o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. A lei também garante à pessoa com suspeita da doença o direito de fazer os exames para confirmação num prazo de até 30 dias. Já o tratamento deve começar no máximo em 2 meses, depois de firmado o diagnóstico. O paciente também tem direito a receber gratuitamente analgésicos para amenizar dores fortes. O descumprimento aos termos dessa lei sujeita os gestores a sanções administrativas. E todo paciente que se encontrar prejudicado no seu tratamento, ele tem direito a recorrer ao judiciário, que tem sido bastante sensível em causas assim, através da Defensoria Pública ou constituindo o advogado para tanto. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.